Bom dia, pessoal. Bom dia. Olha que bênção, né? Festa maravilhosa aí, final do ano. Iniciamos o ano de 2024. E a palavra que hoje o Senhor deu aqui para nós estarmos ministrando, o tema é como andar de cabeça erguida. Olha só que tema tremendo esse, hein? Eu quero meditar com vocês no Salmo de número 3. Eu vou ler e depois a gente vai então comentar. E foi desse salmo que extraí esse tema. Como andar de cabeça erguida. Para esse ano, nós precisamos continuar de cabeça erguida para vencer, para conquistar. Amém? O salmo diz assim: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários? São muitos que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Versículo 3. Olha só a oração de Davi. Agora ele já entende a resposta de Deus. Ele fala assim no versículo 3: porém, tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória, e o que exalta a minha cabeça, ou levanta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, e ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, e acordei, porque o Senhor me sustentou. Não temerei 10 milhares de pessoas que puserem contra mim e me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Amém? Esse salmo é um salmo também muito poderoso. Saiba de uma coisa, Davi, esse personagem bíblico, muito chama a atenção de todos que olham para a sua vida. Porque Davi, ele foi nada menos do que um grande conquistador. Ele foi um grande realizador. Mas se você prestar atenção, Davi sempre viveu num estado de angústia. Todos os salmos de Davi, a começar lá do início até o final dos salmos de Davi, você vê uma angústia no coração de Davi. Você vê muitas vezes um desespero no coração de Davi. Ele fala que o mundo está em angústia. Salmo 46, ele diz que nós estamos passando por angústia. Mas logo em seguida ele fala que o Senhor é o Senhor que cuida de tudo. Pode haver terremoto, pode haver guerra, Ele, o Senhor, é o socorro bem presente na angústia. Então, Davi, queridos, ele sempre passou por angústia. Davi também teve muitas lutas e muitas dificuldades para conseguir o que ele queria conseguir. Então, quando você vê alguém na vida com êxito, com prosperidade, com realização, não vai pensar que aconteceu do dia para a noite. Há um trabalho, há uma disposição, há uma fé. Não existe um cristianismo aonde as pessoas fazem aquela troca de entregar no altar uma oferta ou um bem e receber alguma coisa. Não é por aí. Um cristianismo, ele exige sacrifício, ele exige trabalho, ele exige inteligência, ele exige sabedoria para nós conquistarmos. Um cristianismo que ministra a teologia da prosperidade, sem o sacrifício, sem a disposição, sem a fé em ação, não é um cristianismo verdadeiro. É um charlatanismo, não é um cristianismo verdadeiro. Pessoas que querem trazer revelações da Bíblia tão profundas que às vezes a gente não consegue compreender e a gente pensa: Senhor, por que essa pessoa tem essa revelação e eu não tenho? Cuidado, pode ser ocultismo e não cristianismo, porque a verdade da graça, o mistério da revelação da graça foi dado a todos os filhos, a mim e a você. Então nós precisamos aprender que as conquistas, elas vêm através de grande sacrifício, através de grande luta. E com Davi não foi diferente. Esse salmo, Davi sempre escrevia salmo em relação à sua situação. E nesse momento aqui do Salmo 3, Davi estava fugindo de Absalão. Quem era Absalão? Seu filho amado.
Então, o que a gente percebe é que Davi, ele era um homem extremamente comum, ele era um homem extremamente normal como nós, cheio de erros, de falhas, de fraquezas. Um dos grandes erros e pecados que ele cometeu foi matar Urias, foi transgredir em pecado sexual com Betseba, esposa de Urias, e tudo aquilo mais. Mas qual o segredo de Davi para esse homem ser chamado o homem segundo o coração de Deus? Sabe o que eu entendo aqui? É que Davi era um homem que se movimentava segundo a vontade de Deus. Davi não ficava parado esperando o tempo passar. Davi sabia tomar decisões. Davi usava da sabedoria de Deus para tomar decisões. Se você ler a história de Davi, Samuel, livro de Samuel, livro de Reis, você vai perceber que todo o tempo Davi sabia se movimentar, ele sabia entrar, ele sabia sair, ele sabia entrar numa guerra que era para ele estar lá, ele sabia estar fora da guerra que era para ele não estar. Ele sempre consultava a Deus. Sabe o que é isso? Sabedoria. Não foi por acaso que Salomão, seu filho, que reinou em seu lugar, com 17 anos de idade, teve uma experiência com Deus, e ao pedir a Deus alguma coisa, ele não pediu poder, riqueza, fama. Sabe o que ele pediu? Sabedoria. Certamente porque ele viu no seu pai sabedoria em suas incursões, em seu trabalho, em sua vida. Nós precisamos ter sabedoria de Deus para vencer nas dificuldades. Agora você olha para Davi escrevendo esse salmo, assim com temor no coração, com angústia no coração, porque Absalão queria tomar o trono de Davi, queria tomar o reino de Davi. Davi não foi um bom pai, talvez eu e você fomos até melhor pai que Davi, porque com Absalão, por exemplo, Davi ficou 11 anos sem conversar. Depois de 7 anos, Absalão se apresenta a Davi, e Davi não diz uma palavra para ele. Absalão vai embora e se torna um grande inimigo do seu pai e vem tomar o trono. Então, por que Davi é chamado homem segundo o coração de Deus? Saiba que foi por causa da sua movimentação, que foi por causa das suas decisões, que foi por causa da sua dependência, da sua entrega a Deus. Porque Davi, queridos, ele sempre foi um conquistador, mesmo em angústia. Quando ele fugia de Saul, ele estava na caverna de Adulão. Ali diz que ele levantou um exército de 400 homens, aproximadamente 400 homens. Quando Davi sai da caverna e ele começa a conquistar, ele levanta um exército de 600 homens para lutar com ele. E esses homens eram homens sem valor, homens que estavam excluídos da sociedade. Dentre esses 600 homens surgem 30 homens chamados valentes de Davi. Dentre os 30 surgem 3 que foram proeminentes, fortes, que venceram batalhas tremendas. Homens que a espada pregavam em suas mãos, homens que sozinho derrubava 30.000 filisteus. Davi levantou um exército assim. Quando Davi foi crescendo, foi conquistando, se tornou rei, a história diz que ele levantou um exército de 280.000 soldados, guerreiros prontos para a guerra, e que todo mês em incursão tinha 24.000 soldados em incursão em guerra. Agora eu te pergunto, aconteceu do dia para a noite? Não! Davi sempre andou de cabeça erguida. Hoje nós estamos iniciando aí, hoje é o 5º dia, que dia que é hoje? De 2024? O 8º dia de 2024. E você recebeu muitas felicitações, desejando um ano novo, não foi assim? E você também falou, feliz ano novo. Ora, eu quero te dizer que o Senhor tem promessas para nós, mas não será fácil de conquistar. A angústia, ela vai fazer parte do nosso coração. Por quê? A angústia virá o tempo todo, queridos. Por que a angústia vai vir? Porque a doença vai vir, porque a dificuldade vai vir, a falta de dinheiro vai vir, situações de relacionamentos ruins virão, então vai vir angústia para o seu coração. Mas qual o diferencial de Davi aqui, queridos? É porque ele sabia que Deus estava com ele. E o texto continua, versículo 2, muitos dizem da minha alma. Ele fala assim, olha, as pessoas estão olhando para mim, para minha alma, para as minhas emoções, para
para os meus sentimentos, para minhas vontades, estão dizendo assim, ó, coitadinho de Davi, agora rei, venceu tantas batalhas, venceu os seus milhares, e agora está com um problema sério com o seu filho. Estava fazendo difamação de Davi, fazendo fake news do nome de Davi, que agora era rei, que não conseguia sair de uma questão familiar que parecia ser simples. Pode ser o caso de muitos, que vencem no trabalho, que vencem na empresa, que vencem em vários lugares, mas às vezes no relacionamento em casa, está passando uma grande crise, uma grande angústia. Mas sabe, no versículo 3, Davi já vem com a resposta que Deus dá para ele. Olha a confiança, olha a certeza, olha a convicção da fé, da vida espiritual que Davi vive em Deus. Ele diz assim, ó, porém, ou seja, todavia, tu, Senhor, és o escudo para mim. O escudo fazia parte das guerras, eles usavam os escudos para se defender. Tinham escudos muito pesados e grandes, que eles usavam, que defendiam todo o seu corpo contra as flechas de fogo, contra os dardos que o inimigo jogava. Ele diz aqui no versículo 3, tu és um escudo para mim, a minha glória, e o que exalta a minha cabeça, ou me faz andar de cabeça erguida. Eu não sei como você chegou aqui nessa manhã, eu não sei como você vai estar assistindo esse vídeo. Talvez hoje você esteja com pensamentos de dúvida, com pensamentos de medo, pensamentos de terror, pensamentos de morte. Talvez no final da tarde, às 18 horas, vai vir uma angústia para o seu coração e uma vontade de suicidar. Quem é psicólogo sabe do que eu estou falando. Pessoas que ficam tristes, abatidas, depressivas, que passam por essa situação, geralmente às 18 horas, quando chega o final da tarde, bate uma angústia no coração. Sabia? Muitos vão para o suicídio. É por isso que os bares vão enchendo à tarde, as boates vão enchendo a partir das 18 horas, porque o homem se sente só. Ele se sente vazio. Sabe, queridos, mas Davi, no seu momento de angústia, ele sabia que Deus estava com ele. E ele continua aqui, olha só, versículo 4, com a minha voz clamei ao Senhor, e ouviu-me desde o seu santo monte. Sabe o que isso quer dizer? Que Davi, quando estava passando por angústia, por luta, ele orava, ele buscava de Deus. Sabe, o Senhor quer responder às nossas orações, mas nós queremos fazer do nosso jeito, nós queremos resolver da nossa forma, esquecemos de orar, de buscar ao Senhor. Davi, ele clamava ao Senhor, e ele sabia que Deus estava ouvindo ele. A gente olha e fala assim, nossa, minha oração não passa do teto, o que está acontecendo comigo? Eu não vejo resposta de Deus na minha vida, estou passando por muitas dificuldades, eu oro e parece que nada acontece. Mas Davi, ele tinha certeza que lá do lugar santo dos santos, do seu mais alto monte, o Senhor estava olhando para ele, estava abençoando a vida. Queridos, não se engane, não se engane. Você vai conquistar esse ano, você vai fazer proezas debaixo da promessa de Deus, porque Deus nos levantou para vencer. Deus nos deu a terra para conquistar, mas não se engane, angústia virá para o seu coração, lutas, dificuldade, guerra, doença, tudo que você imaginar de ruim vai vir sobre você, mas olha, Deus é o socorro bem presente na angústia. Davi, queridos, não viveu toda essa glória. Davi sabia que ele estava sempre em angústia, por ver uma situação calamitosa no teu reino, na sua casa. E hoje nós estamos assim. Olha para o mundo, as desgraças que estão acontecendo nas cidades, no mundo todo. Você não fica angustiado, não? Pode acontecer na sua casa. Isso precisa angustiar o nosso coração. Davi sabia que estava acontecendo coisas terríveis. Ele estava angustiado, triste, decepcionado com muitas coisas, mas ele sabia que o Senhor estava com ele. E ele continua aqui, olha, nessa oração, que ele busca o Senhor, agora crendo no cuidado de Deus. Versículo 5, eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou.
Quem dormiu bem aqui essa noite? Eu dormi e eu acordei para vencer para a glória de Deus. Sabe por quê, queridos? Porque o Senhor cuida de mim. Tem gente que não dorme por conta da enfermidade, por conta de dívida, por conta de crise, por conta de depressão, de ansiedade. O que vai acontecer? E aí, diante do que vai acontecer, você fica ansioso. Aí já levanta estressado e depois fica depressivo. Mas Davi não. Sabe o que ele fala lá no Salmo 4? Ele fala assim, ó, em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar em segurança. Queridos, não é para qualquer um, é só para quem confia e entrega a sua vida para Deus. Não é para qualquer um. Você pode ter bem, você pode ter dinheiro, você pode ter recurso, mas se você não tiver Jesus, se você não tiver a paz no seu coração, que é a presença do Espírito Santo, que a Bíblia diz excede todo entendimento, você não vai conseguir dormir em paz. E aí fica o dia inteiro, a noite inteira melhor, né? Vai na geladeira, volta, come, assiste televisão, lê e não consegue dormir. Mas Davi, sendo perseguido pelo seu filho, ele chega a sair do palácio, para não entrar em contradição, em guerra com seu filho Absalão. Depois de rei, já um senhor, ele sai do palácio, depois até ele volta, mas ele sai para não entrar em guerra, em conflito com seu filho. Olha a angústia que estava vivendo Davi. Mas deixa eu te falar, quando ele botava a cabeça no travesseiro, ele apagava, dormia. Lá em casa nós vamos dormir à noite, minha esposa entra no banheiro conversando comigo. Quando ela sai, eu estava conversando, daí eu estava roncando. Não, sai, você já estava dormindo. Foi porque o Senhor cuida de mim, e eu deito em segurança e logo pego no sono. Amém? É assim que Davi fazia, queridos. Olha o que ele diz aqui, olha, não temerei. Versículo 6, não temerei 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim e me cercam. Você acha que ele estava preocupado de Absalão ir lá e entrar no palácio? Tem gente, irmãos, que começam a ficar rico, ganhar muito dinheiro, e ele começa a ficar louco, porque primeiro ele teve muita luta para conseguir, agora ele tem uma dificuldade imensa para guardar o que ele conseguiu. Então ele nem dorme de noite, ele fica preocupado que alguém pode roubá-lo, alguém pode minar os seus bens, tomar aquilo que é dele. Ele desconfia das pessoas, ele deixa de ter amigos agora, porque todo mundo está interessado em alguma coisa que ele tem, que ele conseguiu, e aí fica desesperado. Davi, ele não preocupava com o inimigo, não preocupava, ele sabia que Deus estava cuidando dele. Quando Davi saía para suas incursões militares, ele orava, ele dizia, Senhor, eu devo ir lá em Ai e destruir Ai. Lembra? Ele orava, ele buscava de Deus, ele não tomava decisões. Agora a gente fica tanto na atividade que pensa que Deus está abençoando tudo, e aí vai fazendo, vai entrando em negócio, vai fazendo tanta coisa, daqui a pouco você esquece de consultar a Deus, você fica inseguro. Mas Davi, ele tinha segurança, ele não preocupava com o inimigo, porque ele sabia que ele estava debaixo das asas, das mãos do Senhor. Amém? E ele continua, versículo 7, levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feristes a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. Ele bem sabia que o Deus que ele servia, Jeová Jirê, o Senhor de guerra, que vence todas as batalhas, que quebra os ferrolhos, que abre caminho onde não tem caminho, ele sabia que o Senhor estava à frente, vencendo as batalhas dele. Ele sabia. Queridos, tem muita gente que anda numa luta, que anda numa dificuldade, fala, pastor, olha por mim que eu estou enfrentando uma grande luta. Olha, deixa Deus lutar por você. Deixa Deus lutar por você. Deixa Deus entrar no barco. Lá em Apocalipse 20, 3:20, diz que o Senhor está à porta e bate. Se alguém abrir a porta do seu coração, ele vai entrar. Isso implica dizer que muitas vezes a gente quer fazer tudo só, não deixa o Senhor entrar. Ele quer conhecer
a nossa vida, os seus sentimentos, as suas emoções, a dor que você está passando, para te abençoar, para lutar essa guerra com você, para vencer por você. E agora, queridos, a gente termina com essa conclusão tão tremenda. A salvação vem do Senhor, versículo 8. A salvação vem do Senhor sobre o teu povo, seja a tua bênção. Sabe qual a minha oração nesta manhã, hoje, 8 de janeiro de 2024? É que você prospere o seu caminho nesse ano de 2024 com a cabeça erguida. Porque olha, é muito bom a gente receber felicitações, as pessoas falarem coisas boas para nós, a gente receber promessa. E eu desejo a você um feliz 2024 com muitas realizações. Esse ciclo fechou. 2023 começou um ciclo agora, ano de 2024. Nós, seres humanos, nós somos finitos, então nós precisamos de ciclo para trabalhar a nossa vida espiritual, sentimental, o nosso trabalho secular. Nós precisamos de ciclo para isso. É muito importante, porque a gente alinha as coisas, a gente coloca muitas coisas que não foi concluídas, a gente já trabalha para novos projetos. Isso é muito importante. Eu desejo a você que você seja muito conquistador, conquistadora daquilo que você quer, na casa que você quer comprar, na casa que você quer construir, no carro que você quer comprar, nas almas que você quer ganhar para o Senhor Jesus, na sabedoria que você quer do Senhor Jesus para crescer, para frutificar. Eu desejo tudo isso para você, mas olha, se você não... Agora o segredo, como andar de cabeça erguida? Sabe como? Entregando o seu caminho ao Senhor, confiando nele, e ele tudo fará. Mateus 6, buscando em primeiro lugar o reino de Deus, e a justiça do Senhor será feita. As outras coisas vai ser acrescentada na sua vida. Aí sim, você terá um ano de 2024 muito abençoado, com cabeça erguida. Essa é a minha oração para você, para a sua casa, para a sua família. Que você continue sendo proativo, proativa, independente das tristezas que virão, da guerra que virão, da luta que virão. Sabe por quê? Porque Davi falou: o Senhor é quem exalta a minha cabeça. O Senhor é que me faz andar de cabeça erguida. Que Deus continue abençoando a sua casa, a sua família, a empresa, tudo aquilo que você projetar, estando em linha e dentro da vontade de Deus, vai se cumprir para a glória e honra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe.